gente teve um prejuízo grande. Basicamente, eu cheguei à falência. Todo grande empreendedor, assim, você pode olhar as histórias, a maioria já faliu alguma empresa, uma, duas. Sim. E aí isso conecta muito com o mundo que a gente está vivendo de consumo. Como é que as marcas estão fazendo para se reinventar? Como é que as marcas estão fazendo para ganhar a atenção do consumidor? As pessoas, elas compram hoje em dia muito mais por identificação. Qual que é uma grande dor do mercado, né? Por exemplo, de marketing principalmente, é fazer a atribuição da onde está vindo uma campanha. Então, às vezes você vai lá, você investe, mas você não sabe se veio do Google Ads, se veio do Instagram, se veio do site, se veio do televendas. Você não sabe exatamente de onde aquela pessoa, quem que levou o mérito por aquela conversão no final do dia. A não ser que ele tenha seguido ali uma sequência de cliques que seja rastreável, né? Claro. Sim. É que muitas vezes você vê o post e no fundo você puxa o telefone e liga pra loja. Né? Exatamente. Direto E essa é uma no grande WhatsApp. dor. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu sou Bruno Corano. Se você ainda não segue o canal, a hora é agora. Não esqueça de deixar seu like. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano, sempre @Bruno Corano. E hoje eu recebo no Wall Street Cast uma das principais lideranças em e-commerce no Brasil. Ela atua na área de novos negócios da Adobe, onde transforma experiências digitais com soluções de inteligência artificial. É fundadora do Mulheres no E-Commerce, que já impactou mais de 60 mil mulheres empreendedoras, promovendo mentoria e networking. Também é embaixadora do E-Commerce Brasil e do Americanas Marketplace. Seja muito bem-vinda, Carol Moreno. Falei tudo certo? Falou, tudo certinho. Obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui e de alguma forma compartilhar, mas também aprender um pouco com vocês aqui hoje. Muito obrigada. E aqui conosco também, ela é economista, especialista em trade marketing e tecnologia, com 20 anos de experiência na área comercial, sendo 10 dedicados ao varejo. Atualmente é Retail Sales Manager na Plusoft, é isso mesmo? Exatamente. Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui em Nova York ou em qualquer parte do mundo, né? E agradeço o convite, viu, Bruno? Eu que Espero agradeço. aí compartilhar, aprender com vocês, né? Poder falar um pouquinho aí da nossa experiência, nosso dia a dia aí principalmente na minha área, eu que cuido de supermercados. Peraí, mas tem um trechinho ainda aqui. Uma das maiores empresas de Human Experience do Brasil. Já ajudou a transformar startups e otimizar jornadas digital e que integram o mundo físico e digital para uma experiência completa. Gabriela Jardim. Nossa, que apresentação. Uau! Bom, é um prazer. Bom, qualquer coisa isso também. Tudo e mais um pouco. É isso tudo e mais um pouco, né? Pra gente começar, Carol, rapidamente, quando eu falo rapidamente, é porque quando eu tô no Manhattan Connection, e é um negócio de TV, e eu só trabalho, todos os caras lá são macacos velhos, Lucas Mendes e tal. Ele fala, Bruno, você tem que responder em 90 segundos no máximo. Eu falo, cara, como é que você quer que eu resuma um negócio tão complexo, essa sua pergunta em 90 segundos? Ele fala, se vira. Então, como a gente quer falar sobre tanta coisa, eu sei que a pergunta é complexa. Quem é a Carol? Onde você cresceu? Como é que você entrou nessa indústria? Conte mais. Bom, Carol. Carol, uma mulher sonhadora. Acho que todo mundo sempre fala isso de si mesmo, né? Acho que a gente tem que sonhar e principalmente buscar realizar, né? Eu trabalho já há 12 anos com e-commerce e entrei nesse mundo, assim... Meu primeiro emprego foi no Carrefour, ganhando R$600 por mês, trabalhando de domingo a domingo. Então, vim de origem humilde, falo isso com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha história e eu ainda vejo que eu tenho muito para construir. Tenho 31 anos, então vejo que eu tenho ainda muito para construir, se Deus quiser. E hoje estou aqui em Nova York gravando um podcast, né, no canal do Bruno. Estou muito feliz por estar aqui por conta disso. Mas desde esses 12 anos trabalhando diretamente com e-commerce, com tecnologia, vim crescendo. Hoje trabalho numa empresa multinacional e também sempre trabalhei
vendendo projetos. Sempre fui vendedora. Sou uma ótima comercial. Olha, By the way. perfeita. By the way. Aliás, todo mundo deveria ter, né, essa sensação, né? Ser vendedor é algo muito bom, Sim. né? É Super algo impo- excelente. Em algum grau, todo mundo tem que vender as suas Sim. ideias, seus projetos, suas realizações, né? Sim. Com certeza. Mas e antes de... Você falou 12 anos no e-commerce. Por onde você passou? Eu comecei em agências. Trabalhei trabalhando em agências, vendendo projetos de e-commerce. Então, basicamente, imagina que uma loja física queria abrir um e-commerce. Ah, como que eu abro um e-commerce? Como é que eu começo a vender online? E aí você era aquela pessoa que vai lá, fazia o atendimento à venda Exato. e que falava, você vai usar... Sim, então eu vendia plataforma de e-commerce, sendo mais específica. E todos esses anos que eu trabalhei, fui premiada em vendas, né? Então, e aí com isso, até nessa jornada de ser executiva de vendas, um dos clientes no qual eu estava trabalhando ali, tentando fechar um projeto, mais um dos... no final da negociação, ele falou assim, Carol, gostei muito de você, mas não vou poder fechar negócio com você porque o meu sócio, ele é um cara um pouco mais conservador. Ele falou exatamente isso pra mim. E eu falei, o que isso significa, né? Ele falou assim, vou abrir pra você, Carol, porque a gente criou um elo legal e realmente tínhamos criado uma boa conexão. E ele falou pra mim assim, o meu sócio não gosta de fechar negócio com mulheres. Foi assim, isso foi uma coisa que... Até então, antes, o meu mundo ele era um mundo colorido, super feliz, saltitante, feliz e contente. E aí que eu entendi que realmente existia um preconceito, principalmente no mundo de negócios, e foi aí que eu fundei Mulheres no E-Commerce em 2017. Nós estamos indo para 8 anos de projeto. E isso é uma iniciativa pessoal sua? Sim. E o que é isso? Vocês compartilham conhecimento, relacionamento e você estimula mulheres que estão entrando nesse mundo a encontrarem soluções e caminhos, é isso? Isso tudo e mais um pouco. Exatamente isso, mas com foco também em também dar mentorias gratuitas para essas mulheres. Nós temos grupos de vagas, onde a gente ajuda as mulheres a se recolocarem. Basicamente, hoje no Mulheres no E-Commerce existem 2 grandes públicos. As mulheres que são empreendedoras e as mulheres que são executivas. São dores diferentes. A mulher que é empreendedora, ela precisa de crédito, ela precisa saber quais são os melhores caminhos, qual tecnologia que ela vai fechar ali no começo, para que ela não sangre a margem dela. E a executiva, ela quer entender quais caminhos que ela vai entrar ali na empresa para ela poder angariar uma área, uma posição de liderança, por exemplo. E só pode mulher. Só pode mulher. Porque tem vários grupos que tem nome, né, como esse, não sei que lá, de mulheres. Mas nós temos pode homens, nós mulheres temos homens do... embaixadores que também dão mentoria. Entendi. Porque eu sempre acreditei que, independente de qualquer coisa, a gente precisa colocar, primeiro, as mulheres, a gente tem encontro só com mulheres e tudo, mas uma das coisas que a gente sempre faz é colocar as mulheres nos palcos em eventos que tem homens e mulheres. E estarmos nos eventos que também estão os homens, a gente não tem que separar. Pelo contrário, a gente tem que somar para multiplicar. Então, sempre foi esse muito conceito que eu trabalhei Mulheres no E-Commerce nesses últimos anos. O projeto foi tomando proporções gigantescas. Aqui eu falo com a maior humildade e vulnerabilidade possível que não tinha ideia de que ele ia crescer tanto. Eu fui me formando nesse crescimento também. Porque eu era uma menina quando eu fundei o projeto. Eu não tinha ideia de onde ele poderia ir. Para as pessoas Posso dar participarem, uma elas têm que pagar? testemunha? Não. É gratuito. Bom, estive no Fórum do E-Commerce, né, esse ano. Eu conheço a Carol aí já desde o ano passado, né, Carol? Sim. Aliás, desde 2023, que a gente teve um encontro, né, pré-NRF, onde foi formado também um grupo, né, só de mulheres que vinham para a NRF. Foi assim que eu conheci a Carol e o projeto, né, do Mulheres do E-Commerce. Sim. Acompanhei um pouquinho, né, desde o início do ano, e no Fórum do E-Commerce tinha um stand do Mulheres do E-Commerce, Sim. com várias palestras. A Carol, mas junto, provavelmente, alguém que foi curadora, trouxe executivas muito legais para falar conteúdo, assim, riquíssimo. Mas eu vejo Mulheres do E-Commerce, não só por essa dimensão que ele tomou, né, foi bem relevante. O Fórum do E-Commerce
pro setor, né, para quem tem e-commerce, para quem está envolvido nesse digital, é bem significativa, né, a feira, a Expo deles. Sim. Mas eu vejo, assim, não só essa dimensão que o Mulheres do E-Commerce tomou, essa visibilidade, esse destaque, né, como também a parte de network é muito rica. Ali Sim. vinham mulheres que não só, eu hoje, não sei, eu sou uma executiva e trabalho com e-commerce na minha empresa, né? Ou eu tenho uma empresa, sou fornecedora da tecnologia, implanta tecnologia, enfim. Mas também outras pessoas agregadas, né? Eu que estava no trade marketing, conheci a Carol, vim para a NRF, me juntei, me agregou, entendeu? Sempre me acolheu, porque de alguma forma eu tô ligada, sempre tô ligada ao digital, né? Os supermercados têm e-commerce. Sim. Né? E ali também é uma forma da gente anunciar, trazer as marcas, né? Destacar produtos, marcas, enfim. Então, o network é incrível, tá? Então, vai muito mais além de uma iniciativa, né? De estar ali envolvido só com mulheres que necessariamente estão ligadas ao e-commerce. Não. As agregadas também, que tem alguma coisa a ver, a Carol agrega muito. No entanto, estamos aqui, tivemos um encontro agora, anteontem, né? Ontem. Sim, nós fizemos um encontro, inclusive, que foi num salão chamado Acompanhei Yara. tudo. Acompanhou? Pelo Instagram da Monique. Eu acho que é super legal até de mencionar isso, porque eu adoro exaltar a história de mulheres, né? A Rafaela, que é a dona da Yara, um salão aqui em Nova York. Ela é ex-executiva da Ambev. E aí ela resolveu largar a vida de executiva, porque realmente não é uma vida fácil também, Não, né? Acho que não esse é um outro ponto polêmico. E ela resolveu largar essa carreira para abrir um negócio, porque ela percebeu que as mulheres aqui executivas, elas não tinham tempo, como qualquer outra mulher em qualquer outro mundo executiva, em qualquer outro país. Só que aqui nos Estados Unidos ela falou, olha, não tem salões, pelo menos na época que ela abriu, que tinham tudo no mesmo lugar. Cabelo, unha, maquiagem, que você pudesse fazer um 360 ali em 1 hora. Então, ela abriu um negócio com esse propósito para que mulheres executivas, porque ela foi executiva, pudessem se arrumar rapidamente. E ela hoje recebe até celebridade no salão. E aí, nós, junto com a Monique, da Mimo Live 6, a Monique Lima, ela que fez essa ponte entre nós, a gente proporcionou ali um café da manhã para as mulheres, para elas não só se arrumarem, porque eu acho que vaidade é empoderamento, isso faz parte da vida da mulher como um todo, de qualquer ser humano. Acho que todo mundo tem que realmente se cuidar, se arrumar, enfim, acho que autocuidado, né? Autocuidado, né? A forma que a gente se mostra ao mundo é importante para os negócios também, enfim. Mas principalmente para a gente se conectar genuinamente. Ter um espaço que a gente pode ser vulnerável, que a gente pode falar quais são os nossos anseios. E eu acho que isso é o que o Mulheres no E-Commerce sempre trouxe para as mulheres, num aspecto geral. Sim, então, hoje o projeto ele tem mais de 60 mil mulheres. A gente já estamos expandindo o projeto para a América Latina. Acho que esse é um outro ponto legal também para mencionar. E estamos aí, né, com várias ações. Todos os anos a gente participa de e-commerce Brasil, como a Gabi falou, VTEX Day. Temos um grupo só para mulheres negras. Temos outro grupo só para mulheres 40+. Um outro grupo só para mulheres mães. Porque hoje, e aí isso conecta muito com o mundo que a gente está vivendo de consumo, como é que as marcas estão fazendo para se reinventar? Como é que as marcas estão fazendo para ganhar a atenção do consumidor? E as pessoas, elas compram hoje em dia muito mais por identificação. E em identificação, você encontra isso em comunidades. Então, Mulheres no E-Commerce é uma grande comunidade que tem mulheres com assuntos em afinidade. E eu acho que esse é um dos pontos também mais importantes dali, né? Que a gente consegue, com o propósito, unir essas mulheres. E aí, elas juntas conseguem fazer essa magia de transformar a vida de uma das outras. Por isso que eu acho que o projeto cresce, prospera e continua indo em frente. E você, Gabi? Eu já sei que você é carioca, mas e aí? Como é que você foi parar em São Paulo e nessa indústria? Certo, sou carioca, minha família é de Goiás. Eu fui para São Paulo para fazer faculdade, fiz no interior de São Paulo, economia. Me formei e não saí mais de lá, né, do interior, né, de São Paulo. Eu tenho uma trajetória de carreira um pouquinho diferente, tá? Eu, desde do 4º ano de faculdade, eu fiz 2 intercâmbios na faculdade, fui para Londres, Canadá,
Foi uma experiência bem única, não tinha muito dinheiro, investia na bolsa, o dinheiro que eu ganhava, meus pais me ajudavam um pouco e resolvi fazer uns intercâmbios. E antes de eu me formar, eu tranquei a faculdade para abrir uma empresa. A minha primeira empresa, ela estava ligada à XP, tá? Era um escritório da XP. E eu basicamente cuidava de vender cursos de educação financeira, de bolsas para as pessoas. Há quantos anos atrás isso? Nossa, não. Há bastante anos atrás. Mas a XP existe há quê? 15 anos? Nem isso. A XP, acho que uns 15 anos, né? Não, um pouquinho mais, eu acho. Porque antes ela era, vamos dizer, desconhecida, né? Desconhecida, isso. Era uma época que estava começando, havia Ágora, haviam várias corretoras, né? Autônomas, né? Que não estava ligada a banco. E o pessoal estava descobrindo a Bolsa de Valores, tá? Faz mais de 15 anos, tá? Acho que só que eu me formei já faz... tô com 41, já faz uns 20 anos, mais ou menos. Então, que depois eu voltei para a faculdade para terminar, tá? Depois de 2 anos. Mas, enfim, minha trajetória basicamente... E deu certo o negócio? Ou... Olha, deu, tá? Só que a gente fez uma operação que não tinha nada a ver com isso. E aí E não foi legal. Não foi legal, a gente teve um prejuízo grande. Basicamente, eu cheguei à falência. Tá? Essa foi a verdade. Deu certo, fali. A parte da corretora deu, só que a gente entrou num outro negócio na época. A gente se juntou, um ex-jogador de futebol chamou a gente para fazer parte de um grupo e a gente acabou investindo no outro negócio. E foi isso que me levou à falência, na verdade. Foi uma operação que acabou não dando certo depois de 1 ano e meio. E, enfim, eu tive que recomeçar tudo do zero. E aí você foi procurar emprego? Aí eu fui procurar emprego. Fui terminar minha faculdade primeiro, né? Vendi meu apartamento que eu tinha comprado, fui terminar minha faculdade. Terminei a faculdade, já tinha minha filha, né? Minha primeira filha, que nessa época eu fiquei grávida. E aí, logo depois, eu arrumei um emprego num fundo de investimento. Então, minha carreira basicamente começou assim. Em São Paulo? Em São Paulo. Aí voltei para São Paulo. Paulo. Fundo de investimento de mercado, de fundo de risco? A gente estruturava operações para término de obra. Certo. Era basicamente isso. Eu era da frente comercial, né? Então bem específico, né? Um fundo bem específico. Então, a gente estruturava algumas operações. Então, eu cuidava de toda a análise. Eu conversava, né? Eu que prospectava a incorporadora ou a loteadora, fazia toda a análise se era viável ou não, e a gente, ou o próprio fundo investia, ou fundos parceiros, ou era para formatação de um CRI, né, ou uma letra de crédito, enfim, ou algum outro banco também. Foi uma época que o mercado imobiliário estava bem em alta. Minha carreira começou assim, basicamente no setor financeiro, né? E logo, pouco tempo depois, minha filha tinha que passar por uma cirurgia. Eu já queria algo eu morava em Campinas, né? Trabalhava em São Paulo, mas morava em Campinas. Eu já queria algo por Campinas. E um grande amigo meu tinha uma empresa de ERP para varejo. Ele me fez uma proposta. Falou na época assim, Bia, eu tô querendo, na verdade, uma diretora comercial. Ele fazia implantação ou a tecnologia era própria dele? A tecnologia era dele. A tecnologia era dele, era um RP e um PDV muito focado em varejo de mate-conche, né, material de construção. Eles acabaram se focando 100% nisso. Hoje, eles têm uma representatividade, eu não sei, acho que eles já passaram 2.000 clientes, estão bem grandes, né? Na época que eu entrei, eu falei para ele, olha, Newton, eu não sei nem falar software direito. Eu mal sei o que é o mercado de tecnologia, né? Ele não tem problema, eu te ensino. Isso daí foi um pequeno período, né? Mas a pessoa quem no caso, que era meu gestor, foi uma pessoa incrível que fez toda uma diferença na minha vida. Eu comecei a entrar nesse universo de tecnologia. Quantos anos nessa época? Isso daí foi há mais ou menos, minha filha tinha em torno de uns 3 anos. Hoje ela estava, vai fazer uns 10 anos. Então você estava com seus 30 e pouco. 11 anos, desculpa. 30 11 anos. anos. Isso, exatamente.
Já estava com meus 30 anos, já tinha falido, né, uma vez, igual eu comentei com você, lamentavelmente, mas ao mesmo tempo serve de um grande aprendizado, né? Acho que todo bom empreendedor já falhou pelo menos uma vez, né? Todo grande empreendedor, assim, você pode olhar as histórias, a maioria já faliu alguma empresa, uma, duas. Sim. Bom, pouco tempo depois, eu voltei a ser empreendedora. Eu recebi uma proposta de um amigo também, sempre começa assim, né, pelos amigos. Ele queria montar uma empresa também de tecnologia, de repente pegar aí alguma startup que estava começando, fazer uma parceria, e ele perguntou se eu topava. Eu nova, né, não tinha nada a perder, ainda estava me recuperando financeiramente. Falei, ele ia entrar como investidor, falei, por que não? E aí a gente começou a nossa empreitada juntos, né, conhecemos um outro, ele tinha uma software house também, e ele tinha uma ferramenta de Wi-Fi, inicialmente, que ele colocava principalmente no supermercado. Alguns restaurantes também, o que essa ferramenta fazia? Né? Era um dispositivo que você plugava no Wi-Fi da loja. Então, ali, na hora que o cliente ia se conectar, porque não tinha internet, enfim, a gente captava o dado dele e depois começava uma jornada de relacionamento. Né? Envia uma mensagem dentro do próprio PDV ou seguia aí uma... Feliz aniversário, toda uma jornada aí de comunicação, de mensagens, né, para esses clientes. Então, a gente começou nós fechamos com essa software house, tá? Viramos parceiros, não estávamos no mesmo contrato social, mas começou aí uma longa jornada durante mais ou menos uns 6 anos, nós juntos, vendendo para supermercado. De uma tecnologia, a gente, no final, já tinha mais ou menos, eram 6, 7 módulos, tá? Vendia, então, ferramenta de WhatsApp, tudo que o supermercado precisava para poder se comunicar melhor com o seu cliente, para poder ter estratégias, né, para trazer esse cliente de volta para a loja, e dentro do PDV também. Para facilitar a vida desse supermercado. Então, o supermercado hoje tem TV na loja, tem sistema de rádio, tem Wi-Fi para oferecer maior comodidade para os seus clientes, né? Para pagar no Pix, chamar o Uber, falar com a esposa, o que está faltando, enfim. Eu oferecia todo esse projeto para ele, tá? Então, eu conseguia atender desde o pequenininho, aquele supermercado de bairro que tinha ali uma loja, né? E tinha condição de pagar porque eram ferramentas, né, com um custo-benefício muito acessível, como também eu conseguia atender grandes redes. Redes de atacarejo, por exemplo, que tem muita dificuldade com a conexão, né? Ninguém tem 4G, 5G na loja, então hoje muita gente paga por Pix, né, o cartão digital, enfim. Então a gente dava essa facilidade para o supermercadista, tá? Então foi aí uma jornada por mais ou menos uns 6 anos. E na pandemia foi quando a gente estourou, foi quando a empresa teve aí uma ascensão de clientes, né, nosso número de clientes. A gente passou a atender mais de 1.000 lojas, né? Cada um com uma ferramenta. Um tinha um sistema de Wi-Fi, outro tinha um WhatsApp, outro tinha o sistema... A gente automatizava as TVs das lojas e a gente lançou uma ferramenta. Não era e-commerce, tá? Porque, pelo amor de Deus, era digamos assim, um catálogo online, né, integrado ao WhatsApp e que facilitava a vida do supermercado para poder vender online para os seus clientes. Tá? Então, esse daí foi um boom assim, que a gente teve, né? Um projeto que a gente implantou em muitos supermercados. Muitos deram certo e muitos também não deram certo. Quer dizer, poucos deram certo e, na verdade, muitos, né, não estavam preparados para terem um e-commerce, não estavam preparados para vender online, não estavam preparados para atender seu cliente, não tinham logística, enfim, faltava ali uma série de pilares para que um projeto de um e-commerce desse certo, né? Mas foi-se necessário, né? Afinal, estava todo mundo em lockdown, todo mundo com as portas fechadas, né? Alguns permaneceu isso durante muito tempo. Mas o supermercado podia funcionar. Podia funcionar, mas mesmo assim teve o lockdown, né? Ele estava funcionando, mas nem todo mundo ia para a loja, enfim, as pessoas com medo e por aí vai. Teve muito comércio que mesmo que pudesse estar aberto, também optou por não se digitalizar. Optou por não usar um delivery. E
Foram empresas que quebraram, né? A grande Atendia maioria. manualmente, era grande humanamente maioria. possível. E você tá nesse negócio até hoje? Não, eu vendi minha parte, negociei em 2022. Na pandemia, o trade market entrou na minha vida. Eu ajudava alguns clientes, não sabia o que era trade, até que eu comecei a buscar conhecimento, né? Fui atrás disso, clientes meus me perguntavam, porque o que aconteceu? A gente foi todo mundo para home office. Eu fiquei 1 ano em home office. 1 ano vendendo, falando com... Trabalhei muito, tá? Foi a época que a gente atendia muito, minha equipe expandiu, né? Apesar de eu ser uma startup, eu tive uma equipe, né, grande para uma startup. Só que eu estava em home office. E eu queria ir para o chão de loja, eu queria voltar a visitar supermercado. Então, assim, com todas as restrições, com todos os cuidados, eu comecei a frequentar algumas lojas de clientes que eu era até próxima. Então, com isso, eu tive a oportunidade de conhecer, de entrar um pouquinho nesse universo do trade. Que, assim, para redes menores, a maioria não tem essa estrutura de trade. Aliás, tem até dados estatísticos que a SA fala, né? Que várias outras empresas, né, de grande credibilidade no Brasil comentam, mais de 80% das redes de supermercado ainda não tem um departamento de trade, e que é uma verdade, assim como muitos ainda não estão digitalizados, né, no e-commerce. Então, assim, a gente está vivendo uma transformação, os supermercados querem aumentar seu nível de maturidade tecnológica, querem ser mais estratégicos, né, junto às indústrias, junto a quem é investidor, né, investe ali no ponto de venda, porém eles ainda estão se estruturando. Mas isso há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comecei a entrar nesse universo, fui atrás de conhecimento, fiz alguns cursos para poder inicialmente, simplesmente ajudar os meus clientes. Afinal, as ferramentas que eu vendia, uma TV em loja, um rádio, no próprio Wi-Fi passava uma propaganda, ferramenta de disparo de WhatsApp, né, para ajudar nessa comunicação em massa. São ferramentas que eu posso vender espaço para a indústria também. Então, clientes começaram a me envolver no tema e eu fui atrás para saber o que era e gostei. Onde você fez curso sobre isso? Por exemplo, um curso que eu fiz, que é uma pessoa que, né, um beijo, Rubens, que é uma pessoa, assim, bem renomada no mercado brasileiro, que é o Rubens Santana. Posso falar dele porque todo ano ele forma, assim, muita gente da indústria. Da indústria de varejo ou de supermercado, do quê? Diversos. Até quando eu fiz o curso com ele, O que ele ensina? Trade marketing. Ah, tá. Ele ensina sobre trade marketing. E ele ele vende isso como um infoproduto? Não, eu nem sei exatamente se ele tem um infoproduto do curso dele, mas ele dá cursos presenciais, ele treina equipes dentro de indústrias, dentro até, acho que de varejo também. Então ou seja, ele não... Ele já era antigo de mercado. Ele é antigo, Já ele é um faz dos isso há muito profissionais, nossa, muito tempo. Aliás, e super didático, tá? É uma pessoa porque eu tenho muita admiração, muitos já fizeram cursos com ele. Quando eu fiz, tinham mais de 100 pessoas e tinha até indústria, por exemplo, de vidro. Indústria de vidro, indústria agro. Por quê? Porque no fundo o trade é sellout, né? A gente está falando diretamente de sellout. O trade, ele é uma estratégia. É bom traduzir o que é sellout. Né? Ai, perfeito, né? O que é sellout? É venda. Posso até definir como B2C. Quando eu tô pensando assim, no trade market, eu tô pensando diretamente como que eu vou vender mais. Como que eu vou vender mais? Por isso que muita gente resume, né? Fala, então o que é o trade? Lá na gôndola. Ou na gôndola. Na vitrine. Ou em qualquer gôndola, né? A digital, a física, sim. Enfim. No Brasil, a gente tem também um outro dado que muita gente comenta, que mais de 80% da decisão de compra ainda é no ponto de venda físico, tá? De tão significante que é o nosso ponto de venda físico. Para alimentos. Sim, imagino. Tá? Para você ver ainda como existe a possibilidade da expansão, né, do digital no Mas no aí Brasil. Você foi trabalhar onde? Aí eu comecei a atender por conta própria. E não vou o considerar... que você tá fazendo até hoje? Não. Aí há 4 meses, há mais ou menos 5 meses, eu fui Mulher, contratada. Eu recebi uma proposta, né, de um diretor
que ele queria alguém que estivesse dentro, que conhecesse o supermercado, né? Que já atendesse, que conhecesse de tecnologia, que conhecesse o supermercado. Ele me fez uma proposta e eu aceitei. Então, há mais ou menos uns 5 meses, eu estou como head, né? Ou sales manager, e cuido da vertical de supermercados na Plusoft. Que vende o quê? CRM? Soluções? É um Omni CRM, né? Na verdade, a Plusoft é focada em mapear a jornada do cliente em qualquer ponto de contato dele. Seja na loja física, seja no e-commerce, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp. É uma empresa nacional? É uma empresa nacional. É uma empresa brasileira, ela tem quase 40 anos de mercado. Ela é considerada o full provider, né? Então, ali tem a gente tem uma agência de performance, onde a gente cuida desde a implantação, da operação, o squad completo, né? Operação, toda a parte de... Não só para supermercado. Não só para supermercado. Ela tem várias verticais. Então, ela atende a vertical financeira. Então, tem alguns bancos, algumas fintechs. Ela nasceu do saque. O primeiro cliente dela foi a Nestlé. Há muitos anos, imagina, quase 40 anos. Então, ela nasceu desse universo do CX, né, do atendimento. E hoje ela tem uma plataforma muito robusta de atendimento. No entanto, atende PepsiCo, atende Fenza, atende Ferreiro, atende grandes bancos, né, atende até multinacionais, Estée Lauder, mas como alguns módulos, não... Isso, porque eu posso... Imagina o seguinte, se a minha proposta é mapear a jornada do cliente, independente, olha, agora eu tô no WhatsApp, agora eu tô numa rede social, agora eu vou na loja física, depois eu vou lá e vejo o Instagram daquela loja. Ah, não, agora eu vou no Reclame Aqui. Então, eu pego toda essa informação, onde eu tô tendo ponto de contato com aquela marca e reúno toda essa informação num único local, que a gente chama de um CDP. Né? Que, digamos assim, seria um software, né? Onde ali eu recebo várias informações, essas informações vão se atualizando. Cada vez eu sei mais quem é a Carol. Tem integração oficial com todos esses sites críticos, né? Que a gente chama. Um Reclame Aqui, consumidor.gov, esses sites que têm uma grande relevância, como o Reclame Aqui virou realmente uma imagem da empresa. Eu, antes de qualquer coisa, qualquer negociação, comprar o teu produto, eu vou no Reclame Aqui e ver qual que é a avaliação daquela empresa. Eles estiveram aqui comigo ontem. Ai, que legal, o Felipe esteve aqui. A Isa. Exatamente. Que legal, são os queridos. A Isa é uma querida. O Felipe não conheço a Isa. São muito legais. Inclusive, quando eu conheci o Felipe, eu falei assim, cara, meu sonho era conhecer o dono do Reclame Aqui. Por quê? Porque eu acho incrível a proposta do Reclame Aqui. Então, assim, a Plusoft, ela nasceu disso, dessa camada de atendimento. Então, hoje, quando você abre a plataforma, ali você recebe informação aonde eu quiser plugar. No teu e-commerce. Se eu quiser saber traqueamento, né, de todo o cliente, abandono de carrinho, né, por onde esse cliente ali navegou, né, nas categorias, eu consigo ter esse nível de informação. O cliente foi no ponto físico, comprou lá uma cesta de produtos, eu tenho essa informação, interagiu com a minha marca de alguma forma no ponto fixo, sei lá, até mesmo uma pesquisa de satisfação, eu tenho essa informação. Numa rede social, mencionou minha marca, teve um sentimento XYZ, no TikTok, né, algum tipo de menção também, eu tenho esse nível de informação, e por aí vai. Ouvidoria, WhatsApp, e embutido uma IA, claro, né, porque hoje não tem como a gente desassociar, né, uma empresa de tecnologia, né, que tem uma proposta muito robusta e atende clientes grandes, não tem como não ter uma IA embutida. Então, imagina eu receber todo esse nível de informação de quem é você, de quem é o Bruno, de quem é a Carol, e tá sempre se atualizando, né? E a IA, imagina para atendente, uma IA facilita muito a vida dela, ela já dá respostas prontas, ela já fala se aquele cliente, de repente, tem um valor muito alto para aquela empresa, como deve ser a resposta para ele, enfim, né? E você, na área de supermercados, cuida do comercial? Isso, eu sou head comercial. Eu sou head comercial que cuido da vertical de supermercados.
lá dentro da Plusoft. Por quê? Até então, o supermercado, ele contratava o quê? CRMs mais simples. Até por conta do dia a dia deles, o que foi, né, os projetos mais comuns que você observa são ferramentas que são mais motores de venda. Eu faço ali um agrupamento, eu sei as pessoas que compram cerveja, vou lá e mando uma mensagem para ela. E tem várias mecânicas promocionais, roleta, sorteio, né, brindes da premiações diversas e por aí vai. Então, a proposta da Plusoft, né, até o diretor na época, ao me contratar, é assim, ó, a gente quer expandir. A gente quer, de fato, levar um projeto de Omni CRM para todos os supermercados que queiram agora aumentar esse nível de maturidade e integrar principalmente essa parte do saque, né, da ouvidoria, com as informações também de quem é o meu cliente, o que ele compra. Isso não passou a ser muito mais caro para essa empresa? Sim, os projetos, o que acontece, né? O caro e o barato, ele é sempre muito relativo. Esse ponto eu acho que até é um ponto que eu tinha muito esse pensamento também, pensava assim, nossa, quando a gente começa a incrementar soluções mais robustas, isso obviamente aumenta custo, é que quando você tem uma solução que você consegue customizar, ao invés de eu ter que te mandar 10 e-mails para você comprar, eu sou ultra assertiva, hiper personalizando essa jornada, eu te mando um e você converte. Então, eu estou economizando em relação a envio de e-mails, porque hoje no mercado, a gente tem o mundo de Martech, que a gente estava falando um pouco mais cedo aqui, você tinha há 10 anos, sei lá, 100 e poucas soluções. Hoje você tem milhares de soluções de Martech. Esse mercado está crescendo muito. Então, está surgindo muitas soluções nacionais, internacionais, que vão agregando e até porque para democratizar, para que os médios e pequenos lojistas, empresas no geral, porque não só supermercado, mas bancos também utilizam esse tipo de soluções para poder customizar. Telcos, né? Empresas de telecomunicações também utilizam para poder personalizar essas jornadas. Foi um dos assuntos muito falados aqui na NRF, né? Essa questão da hiperpersonalização. Né? E como você consegue isso? Conhecendo seu cliente. E conhecendo ele em qualquer ponto da jornada, da tua jornada, né? Nós somos multicanais. Mas só de a pessoa visitar o seu Instagram, você consegue traquear? Não. Se ela mencionar você, sim. Se ela mencionar você no Stories, no feed, eu consigo traquear. Mas não é porque ela entrou no seu perfil. Entrou na página, não. Entrou na página. Ela tem que interagir com a tua marca. Se ela está interagindo, ela tem algum nível de interesse. Mas hoje, por exemplo, tem isso, né, isso é outro ponto também, que nessa evolução de digitalização, hoje você consegue ter um nível de granularidade, isso já é usado muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as maiores marcas, assim, Coca-Cola, JP Morgan, você consegue entender quem que é aquela audiência anônima. Sem você ter a pessoa logada, sem você ter o dado daquela pessoa. Então, eu não sei quem é o Bruno, mas ele está entrando no meu site. Então, ele gera um ID para você. Não, no site eu consigo traquear pelo site. Sei lá. Só que aí, a partir do momento que ele está traqueando ali, se você entrou pelo próprio Instagram da loja ali, no site, naquele device, por exemplo, ele consegue pegar essa migalhazinha, né, de pão, vamos dizer assim, e começar a conectar isso numa CDP, que é o que a gente chama. Então, ele vai ter o teu ID único e ele vai saber, nessa rede de inteligência, por onde você navegou e aonde você teve interesse. Porque aí, qual que é uma grande dor do mercado, né? Por exemplo, de marketing, principalmente, é fazer a atribuição da onde está vindo uma campanha. Então, às vezes, você vai lá e você investe, mas você não sabe se veio do Google Ads, se veio do Instagram, se veio do site, se veio do televendas. Você não sabe exatamente de onde aquela pessoa, quem que levou o mérito por aquela conversão no final do dia. A não ser que ele tenha seguido ali uma sequência de cliques que seja rastreável, né? Claro. Sim. É que muitas vezes você vê o post e no fundo você puxa o telefone e liga para a loja. Né? Exatamente. Ou seja, essa é uma grande dor. Não tem conexão nenhuma. E essa é uma grande dor. E um outro grande diferencial... E o outro grande diferencial é você conseguir fazer isso em real time, em tempo real. Então, você passar, sei lá, você acabou de entrar no site, ou vou dar um exemplo melhor. Você tem o nosso app da loja
e você acabou de passar por um supermercado. Ele sabe, ele identifica na mesma hora que você tá ali e ele já te envia uma oferta porque sabe que você tá passando por uma loja. Então, esse streaming, né, que a gente fala dados em streaming, que é em tempo real, ele também faz toda a diferença nessa camada de como personalizar, hiperpersonalizar. Porque, de novo, quanto mais eu personalizo, mais assertivo eu sou, menos custos eu tenho com, de novo, disparo daqui de mensageria, ou detalhe, ficar fazendo... E pelo canal preferido também, que o cliente, né, mais converte. Tem gente que é mais impactada pelo SMS, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Instagram. Como que eu converto mais o Bruno a vir aqui comprar no meu supermercado ou comprar alguma coisa no meu e-commerce, né? Você consegue na Plusoft atender clientes pequenos ou precisa ter um certo porte? Não consigo hoje. Tem que ser clientes... Hoje eu não consigo. A Plusoft atende clientes que, como também se trata de uma Martech, né? Onde a gente tem ali, a gente precisa de pessoas que entendam daquilo para poder operar e gerar uma receita incremental, porque essa é a lógica, né? De contratarem. Quando até você perguntou sobre a questão do preço, se é caro ou não, o que acontece? Um projeto como esse, ele é feito para gerar receita incremental. Tá? Então, esse é o objetivo. Um dos KPIs é receita incremental, né? Depende da situação, depende do KPI, né? Mas sim, depende. Qual seria o tamanho para... Porque quem está assistindo, o cara fala, poxa, eu tenho... Sei lá, eu sou um negócio de 10 funcionários, assim. Ele fala, isso não é para o meu bico ou é? Não, para a Plusoft não. Até porque essa pessoa, de repente, ela precisa de algo mais simples, mais rápido. Quem é o seu cliente, então? A partir Meu cliente é pelo menos... Agora eu vou falar de supermercado, tá? Tá. Pelo menos aquele cliente de 20 lojas para cima. Entendi. Tá? Eu já posso considerar aquele de 20 lojas. Eu tenho uma cliente que ela tem 4 lojas, mas ela é fora da curva. Porque são 4 lojas muito fortes. Na verdade, não é nem que são muito fortes. Ela faz um trabalho voltado junto com a indústria. Ela faz um trabalho de trade muito robusto. E ela já tem esse nível de maturidade. Ela já curiosidade, onde são essas lojas? Em Campinas, onde eu moro. Inclusive... Mas você pode falar o nome? É um supermercado? Posso. Inclusive, ela tá aqui. A Fernanda do Dalben Supermercados. Dalben. É um supermercado que é premium, é isso? Não, é um supermercado de bairro, né, que tem um grande fluxo. Ela tem uma das lojas que ela montou uma flagship, que a gente chama, onde ali ela traz as marcas, faz várias ações, várias campanhas, personaliza pontas de gôndolas, ilhas, traz ativações para dentro do supermercado. E ela trabalha, já há alguns anos ela vem fazendo isso, e ela trabalha muito bem com a indústria, de uma maneira muito colaborativa, de uma maneira muito estratégica. E ela queria esse olhar mais aguçado, esse olhar mais detalhado. Ela queria um nível maior de personalização para poder pegar essas informações e trazer ainda mais a indústria, entendeu? Os investimentos e melhorar ainda mais, cada vez mais, esse trabalho com a indústria. Além disso, um outro insight que ela teve ao contratar a Plusoft, que ela queria entender. Esse cara que vai lá na minha loja e fala assim, olha, eu comprei uma carne, ela não tá legal. Quem é esse cliente para mim? Cruzar essas informações, onde a atendente vai lá, digitou o CPF, ela consegue ver, nossa, é a Carol. E a Carol consome aqui por mês R$3.000. Eu tenho que tratar essa cliente, eu não posso perder. Daquele Pareto, né, ela corresponde ali a uns 20%, que é uma cliente que tem, a gente chama de um LTV, um Lifetime Value, que é muito alto. Então, eu não posso perder essa cliente. Então, assim, esse nível de informação era o que ela buscava, tá? E isso, eu acredito que, inclusive, né, já é até uma projeção que eu tô tendo para o ano que vem, muitos supermercados estão buscando já terem um saque mais estruturado, terem, de fato, um departamento de CX, tá? Isso até então,
pro supermercado, né, lá no Brasil, ainda era muito assim, o papelzinho, né, você ia lá no balcão de informação, te dava o papelzinho, ali não cruzava informação com nada, nem sei quem é você direito, tá ali seu vale-troca, você vai lá e troca seu produto. Agora não, agora eu já tô implantando em alguns supermercados, né, a nossa ferramenta de saque, e eu tô observando que os supermercados têm buscado esse nível de maturidade também nessa parte da ouvidoria, no atendimento ao cliente, cruzando informações com o que ele compra. Queria agradecer muito que vocês puderam passar por aqui e queria abrir para você fazer suas considerações. Eu percebi que assim, tudo que a gente falou aqui são aspectos que dá para ir muito mais a fundo, né? Dá para a gente remarcar um dia, o ano que vem, quando vocês estiverem de volta, para a gente pegar e falar só sobre e-commerce a fundo, modelos, estruturação, plataformas, etc., e também só sobre CRM, né? As utilizações... personalização, e tudo, e experiência do cliente. Essa nova integração, né? De tantas áreas que o CRM vem abraçando, né? Sim. Porque até pouco tempo atrás... Eu tenho CRM em vários negócios que nós investimos ou que a gente comprou e etc. Tá. E até relativamente pouco tempo atrás... CRMs grandes, você não tinha integração nem com o WhatsApp. Sim. Né? É uma coisa relativamente recente, né? Sim. E o WhatsApp no Brasil já estava bombando, aqui é morto. Mas, né? e talvez até por isso... Acho que o mercado levou um tempo também para entender o WhatsApp como uma ferramenta de vendas, de vendas sabe? e atendimento. Eu acho que a Marketing, né? pandemia Comunicação. acelerou bastante esse Sem pensamento, dúvida. sabe? Existe um universo antes e depois, né? Da pandemia. Por exemplo, são dois mundos. Quantos restaurantes não utilizaram o WhatsApp como uma ferramenta de fato de vendas? Isso. Que salvou muitos negócios. Verdade. Que não tinham como se digitalizar, não tinha nem conhecimento, gente, porque assim, foi um negócio exponencial, né? Foi uma coisa que a gente nunca viveu lá nesse mundo. Então, o WhatsApp, eu acho que realmente depois dali ele levou a credibilidade que precisava. E aí as empresas de tecnologia começaram a construir APIs, né? Conectores com a solução do WhatsApp. Eu acho que foi aí que... Verdade. Então, enfim... A gente pode aprofundar, assim. Ou seja, vocês estão convidadas, mesmo ou na feira do ano que vem, ou se vocês voltarem antes. E aí eu queria Obrigada, Bruno. Primeiro, para você, Gabi, fazer suas considerações finais. Tá. Bom, primeiro, obrigada por compartilhar aqui essa noite esse conhecimento. Eu sou uma pessoa ávida por conhecimento. No entanto, eu estou iniciando minha segunda faculdade. Gente, uma coisa que eu inventei na vida, né? A faculdade de marketing, tá? E não me pergunte o porquê que eu estou iniciando mais uma faculdade. E eu ia fazer até uma brincadeira o quê? séria. Quer trabalhar para mim? Já mudou tantas vezes. Não quer vir para a indústria financeira? Paga bem, hein? Ganhar mais dinheiro. Imagina que eu tenho alguns anos aí, né, de experiência. Eu sou um pouquinho mais velha que a Carol. Sou um pouquinho mais velha e vivi muito... minha maior experiência profissional acabou sendo como empresária, né? Como não estando numa grande corporação. Então, é minha primeira experiência, de fato, numa grande corporação. Eu tô amando, eu tô vendo como uma oportunidade, assim, parece que eu iniciei um MBA dentro da Plusoft, porque meu nível de conhecimento deu um salto dos projetos, os cases que eu acompanho no dia a dia, a oportunidade que eu tenho para levar para os supermercados do Brasil, né? Que estão muitos já buscam isso. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito ávida por conhecimento. Eu adoro, apesar de às vezes eu ficar com um pouquinho de vergonha, mas eu adoro falar. Expor um pouquinho o que eu puder passar para essa mulherada que sempre nos assiste, que está sempre com a gente, sobre a minha vida, muito se interessa, igual eu te falei, eu sou ultramaratonista. Onde as pessoas podem te acompanhar? Você é ativa no LinkedIn, alguma rede? Tá, Gabriela Jardim, o LinkedIn, depois eu posso passar, você deixa aí certinho. A gente vai pôr, então tá bom. Tá. E, enfim, também tem o Instagram, que eu posto, eu sou mais ativa no LinkedIn mesmo, uma rede que eu gosto muito, assim, de estar presente.
Bom, eu sou muito grata, mais uma vez, por estar aqui, por compartilhar com vocês essa noite. Espero aí na próxima NRF, né, a gente trazer aí mais aprofundado, posso trazer alguns cases também de tudo que a gente implantou e viveu aí durante o ano, principalmente tratando de IA, de hiperpersonalização, né, tudo que os supermercados vêm colhendo aí de resultado. E muito obrigada, e também espero trazer, de repente, algum cliente aqui, né, pra Imagina, gente seria falar. legal, muito Poxa, bacana. falar aí Então, do o ano que supermercado. vem você está convidada com a Fernanda. Fernanda Dalben? Yeah. Ih, Fer, E olha a gente aí, traz hein? alguém de meio de pagamento, ou alguma outra coisa, ou de Ou supply chain. e-commerce, né? Ou e-commerce. Perfeito. Tá bom. Obrigada, viu, gente? E você, Carol, suas considerações finais? Acho que só agradecer mesmo pelo convite. Muito obrigada, assim, acho que foi muito legal a gente poder trocar e falar um pouquinho sobre experiência, falar um pouco do mercado, contar um pouquinho da nossa história. Acho que faz parte, assim, eu tô honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E vamos marcar para a gente falar mais a fundo sobre o e-commerce e seu projeto. Claro. De fomento nessa área, que eu acho muito bacana. É importante falar. Eu faço parte do Mulheres do Varejo, que é uma iniciativa, né? A ideia das fundadoras foi exatamente poder dar mais voz à mulher varejista, né? O universo, principalmente das supermercadistas, ainda né? Masculino. Então, a ideia é levar capacitação, é levar network mesmo, é aproximar as marcas dessas varejistas, é ter um momento que a gente vive uma experiência diferente, uma experiência única. A gente tem 2 grandes eventos, né, no ano, lá no Brasil, onde a gente reúne essa mulherada, traz temas muito relevantes, né, para poder fazer a diferença na vida dessas varejistas. Hoje a gente tem mais ou menos aí em torno de umas 400 a 500 varejistas associadas ao Mulheres do Varejo, tá? Então, espero aí também poder contribuir um pouquinho mais aí sobre o Mulheres do Varejo no ano que vem também. Com certeza. Então, sucesso, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E nos reencontramos em breve. Aqui, Combinado. Lá, onde Combinado. o mundo nos levar. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Se você ainda não deixou seu like, agora é a hora. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho e me acompanhar nas outras redes, sempre @Bruno Corano. E até a semana que vem. Obrigado.